Oi, oi. Nesse vídeo eu vou iniciar uma série a respeito do desenvolvimento do bebê prematuro. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é que acontece, qual a influência que acontece para que o movimento de um bebê aconteça. A gente sabe que para o desenvolvimento ocorrer de uma forma adequada, a gente depende do sistema biológico da criança, ou seja, todo o seu sistema genético, o seu sistema neurológico, da integridade dessa estrutura e também do meio externo. O que significa o meio externo? Seria o meio que essa criança vive, qual é a rotina, qual é a tarefa que geralmente ela faz diariamente, como é a cultura dessa criança, como é a família, o nível social, o nível educacional dessa criança, como é a afetividade nessa família. Então, tudo isso envolve um ambiente externo que é adicionado ao sistema biológico da criança, que é todo o sistema neurológico, genético, a parte estrutural, que vai definir como esse movimento vai ser modulado, processado, é que acontece o movimento do bebê. Então, o movimento do bebê nada mais é do que o resultado desses dois ambientes, internos e externos. Porém, e por isso, que o movimento ele não deve ser considerado como meio de intervenção de tratamento, ou seja, o movimento do bebê, quando a gente observa, avalia o movimento desse bebê, a gente nada mais está vendo a expressão se o ambiente interno dessa criança, se o biológico dessa criança está íntegro, qual o grau de maturidade, se essa criança tem uma vivência, ela consiga explorar. Eu vou dar um exemplo aqui para definir basicamente esses termos que às vezes fica muito assim no abstrato e a gente não entende muito bem. Normalmente, um bebê que nasce sem nenhuma alteração neurológica, sem nenhum problema físico, genético, ele precisa que, independente dessa estrutura estar íntegra, estar saudável, ele precisa que o meio haja nesse ambiente, nessa estrutura para que ele consiga realizar um movimento. Porque é como se fosse assim, ele tem um potencial de gerar um movimento, mas só vai gerar um movimento se ele ativar esse potencial para gerar um movimento. Então, isso que gera o movimento é o meio que vai propiciar ele através de toda a parte sensorial, toda a parte emocional, do meio, do objeto, do outro, que vai gerar nessa criança através dos órgãos sensoriais desse bebê, através da audição, da visão, do toque, que aí ele vai gerar, o resultado vai ser um movimento. Então, por isso que quando a gente for tratar um bebê, a gente não trata o bebê fazendo o movimento por ele. Não, a gente tem que saber qual o movimento que ele deve fazer, qual é o necessário naquele momento, para que a gente gere estratégias, para que através da parte sensorial ele consiga fazer o movimento de forma adequada, mas é ele que vai processar toda essa parte sensorial para que produza o movimento. Então, o papel de intervenção é através do meio, diante desse biológico, que pode ser que esse biológico não esteja íntegro ou que esteja saudável. Que aí a grande questão é saber, esse sistema biológico está íntegro, teve algum grau de lesão? E que na verdade é o primeiro passo que a gente precisa saber, é se esse meio biológico tem algum grau de lesão, que normalmente quando a gente se fala de bebê prematuro, ele tem um grande potencial que esse sistema biológico não esteja íntegro. Por quê? Primeiro porque o bebê prematuro, ele nasce, dependendo de quanto mais precoce esse bebê nascer, maior o grau de fragilidade dos vasos sanguíneos ele vai ter. Essa fragilidade, qualquer movimento assim brusco ou inadequado desse bebê pode gerar um processo de hemorragia e gerar um processo neurológico, uma alteração neurológica da criança. Geralmente prematuro, quando nasce, ele tem uma dificuldade respiratória, porque
O pulmão ainda está imaturo e isso faz com que possa ter uma falta de oxigenação no cérebro desse bebê, que pode gerar ou uma isquemia cerebral ou uma dificuldade visual. Então, assim, o bebê prematuro, ele é um bebê de risco porque ele está vulnerável aos acontecimentos agirem dificultando todo esse desenvolvimento. Por isso que a gente tem que ter um olhar muito mais apurado com esse bebê, porque todos os fatores que geram movimento tem déficits, tem prejuízos ao redor onde ele está, e também não só através do meio, que é um ambiente hostil, é um ambiente que ele não tem uma integração, é um ambiente que quando esse bebê nasce, ele está no hospital, ele está vulnerável à dor, a sons, a um visual de UTI, que é aquela coisa assim, bastante irritativa para o sono do bebê. Então não é um bebê que consegue acalmar, relaxar, se integrar, se harmonizar. E somado a esse ambiente hostil, esse bebê está com o biológico totalmente vulnerável pela fragilidade, pela imaturidade, tanto dos sistemas pulmonar, cardíaco, muscular. Esse bebê, quanto mais precoce ele nasce, mais flacidez muscular esse bebê tem. O que isso significa? Flacidez seria a hipotonia que esse bebê tem. Em vez do bebê nascer todo fletido, com aquela força de flexão, que vai propiciar para que ele consiga fazer um movimento contra a gravidade quando ele nascer, de levantar o pescoço, porque ele vai estar com essa musculatura mais alongada devido ao fato de ele ter ficado muito flexionado na barriga da mãe. Ele não vai ter essa função, ele não vai ter essa facilidade de fazer esse movimento. Então ele vai buscar movimentos assimétricos, compensatórios, que muitas vezes são movimentos que vão prejudicar ele em outras etapas do desenvolvimento motor. E eu estou falando só da parte compensatória, sem dizer ao menos que precisa ser feita uma avaliação, um mapeamento mapeamento cerebral desse bebê o quanto antes possível, para saber se houve ou não algum grau de lesão nesse sistema neurológico. A importância é muito grande porque para o bebê prematuro isso é bastante comum acontecer, e pelo fato de acontecer com frequência, existe uma possibilidade que, se você consegue detectar esse grau de lesão até o 3º, 4º mês, dependendo do grau de lesão, se for um grau de lesão não tão muito agressivo, você consegue reverter essa lesão através de uma reprogramação do movimento desse bebê antes de ele formar esses padrões de movimentos que acontecem a partir do 4º mês, onde ele já consegue automatizar esse movimento. Então a gente vai tentar reprogramar esse movimento o quanto antes possível. Mas para que a gente consiga reprogramar, é preciso saber se esse bebê tem ou não realmente um grau de lesão. E é preciso fazer esse mapeamento, o que eu chamo de mapeamento cerebral da integridade precoce, da integridade cerebral precoce do bebê, que é através da observação, ponto a ponto, a gente vai mapear o movimento desse bebê em busca de algum traço que sugira alguns graus de lesão neurológica. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de como seria esse mapeamento, alguns pontos específicos para ajudar algumas mães que têm essa dificuldade de procurar um profissional que faça essa avaliação. Às vezes você vê que tem algo diferente no movimento do seu bebê e não tem nenhum amparo, não tem nenhum estudo, não tem nenhum profissional que possa te orientar nesse sentido, certo? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre esse mapeamento da integridade cerebral do bebê de forma precoce, para que a gente possa ajudar a identificar qualquer grau de lesão o mais precoce possível e conseguir intervir da forma mais adequada. Tá joia? Um abraço.